Olá, tudo bem? Meu nome é Elton Leal e esse é o canal Viver Não É Simples. Hoje eu quero falar uma coisa de extrema importância, que é a questão da depressão e a confusão de achar que é só uma tristeza. A gente muitas vezes enxerga a depressão como uma forma de uma tristeza profunda, algo que seria muito mais palpável, muito mais simples, seria muito mais fácil de explicar, se fosse simplesmente uma tristeza. Porque a tristeza, por mais profunda que ela seja, ela é passageira. A depressão, infelizmente, ela não passa. Ela não é uma coisa que simplesmente te bate e passa alguns dias ou passa alguns meses e aí de repente tu tá feliz de novo, porque tu consegue sentir as emoções. Dentro da tristeza, mesmo que tu esteja uma tristeza muito grande, mesmo que tu perca alguém muito próximo a ti, tu ainda consegue sentir todas as emoções, se tu parar para pensar, tá? Quem não vive a depressão. Hoje aqui eu falo para as pessoas que estão vivendo esse momento, para pessoas que acham que estão passando por isso, mas não procuraram uma ajuda psicológica. E então é bem confuso tu estar extremamente triste, numa tristeza profunda pela perda de alguém, a perda de um emprego ou um acidente, uma doença familiar, alguma coisa do tipo. É muito, às vezes parece que é a mesma coisa, mas infelizmente não é. Porque a depressão, ela te faz tu sentir toda a raiva, toda a angústia, a tristeza, tu não perde isso daí. A parte ruim da história tu não perde. O problema é o que tu perde com a depressão, tá? Tu perde toda a parte boa. Porque mesmo na tristeza, mas o depressivo ele ainda ri, ele faz várias coisas, alguns estão num estágio pior, outros melhor. Eu, por exemplo, vivo uma depressão hoje, já faz mais de anos que eu vivo essa depressão, e eu tô aqui fazendo um vídeo para ter esse papo com vocês. Mas o que que acontece? O problema é uma coisa chamada anedonia, tá? Que te faz tirar o sentido, o brilho da vida. Tu não consegue observar e enxergar as coisas boas. Tu não tem mais prazer em nada que tu faz. É tudo muito cinza, tá? Tu consegue sentir muita raiva, muita angústia, sim, os sentimentos ruins, tu sente eles como um todo. Mas a parte boa, tudo aquilo que te dava prazer, tudo aquilo que te empolgava, te instigava, os teus hobbies, um filme, um passeio, um andar de moto, todas essas coisas, nada faz sentido, nada tem graça. É como se tudo que tu fosse, até mesmo o que tu vai comer, o que tu vai te alimentar, parece que tu tá comendo algo assim insosso, algo que não tem gosto, mesmo que tu senta, tu vai sentir um gosto. Tu vai passear, tu vai em algum lugar e tu vai sentir aquilo dali. Só que ao mesmo tempo aquilo dali não te toca. Parece que perde totalmente o brilho, sabe? O mundo assim muda a paleta de cor do mundo. Já a tristeza não. Tu tá vivendo aquele momento, o momento é bem ruim, não estou diminuindo a dor da tristeza, é realmente uma coisa horrível, eu já te perdi já pessoas muito próximas a mim, não é essa a questão. O problema é que depois de um tempo tu aprende a lidar com essa dor e tu supera. Entretanto, a depressão, não que tu não consiga, óbvio, muitas pessoas, graças a Deus, conseguiram entrar e conseguiram sair da depressão. Não é uma coisa que é impossível, não, ela não é impossível, só que ela te dá muito mais trabalho nesse sentido, porque a, a, ela te prende num loop. É um loop que tu não sabe como sair, tu não quer sair muitas vezes, porque tu não vê sentido no sair disso, porque tu não sabe o porquê, por que a vida pode ser melhor, o que, que tem de melhor aqui. Então é bem complicado. Todo depressivo, acho que todo sonho do verdadeiro depressivo é estar passando por uma fase de tristeza na vida dele. E infelizmente não é. Tem gente que hoje vive uma depressão e nem faz ideia que está vivendo isso, porque não consegue sair de dentro da ilha, sabe? A ilha. Então assim, ó, somente quem sai da ilha sabe que está dentro de uma ilha. É meio confuso, né? Mas é um provérbio, um ditado, não sei dizer direito. Mas quem está vivendo aquele momento, quem está muito dentro, anexado ali, ele não consegue observar ao seu redor. E a depressão ela te faz muito isso. Tu não consegue se afastar de ti mesmo e te observar. Olhar para dentro de si e ver, eu não tô legal, não tá legal isso aqui. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma depressão e não estão com essa tristeza, mas elas também não sentem o prazer e o brilho da vida. Elas sorriem, elas conversam, elas brincam, só que quando estão só elas no íntimo delas, elas sabem o que elas estão passando. E não é agradável, não é uma coisa boa, e elas não estão vivendo essa vida por completo como um todo. Então, é uma coisa bem complicada, o que que é e o que que não é. E aqui, dentro desse canal, a gente fala
sobre depressão, sobre paternidade, que nem no caso eu sou um pai. A gente fala sobre a vida adulta, o cotidiano, masculinidade sim, mas não só voltada para o homem, mas voltada para o ser humano. Não quero falar somente para um grupo, um determinado grupo, né? Não tem nada a ver com raça ou gênero, mas sim falar para o ser humano, porque todo ser humano passa pelas mesmas coisas. De maneiras diferentes, eu posso falar sobre paternidade e acabar entrando também na maternidade, porque o amor é incondicional de um pai ou de uma mãe para com o filho. Então é uma coisa muito em geral, mas a gente vai falar sobre muitas coisas, né? Eu não sou nenhum especialista, eu não sou formado em nada, eu simplesmente tomei a atitude de vir conversar, de ter essa conversa. Muitas vezes é essa conversa, é essa troca de ideia que acaba nos matando, né? Porque é isso que a depressão faz, ela isola, né? Ela nos isola, nos afasta de todo mundo e faz com que as pessoas se afastem da gente também. Então a ideia é essa, a gente trocar esse papo, ter essa ideia e no decorrer das semanas, no decorrer dos meses, a gente vai conversando. Porque viver não é simples, estar aqui não é simples, permanecer não é simples. Não chutar o pau da barraca, não abandonar tudo, não mandar todo mundo para casa do, né? Não é simples. Então, é isso que eu quero conversar com vocês. Agradeço aí quem puder se inscrever, quem puder compartilhar, quem tiver alguém que estiver passando por um momento desses, quem tiver alguém que, e sempre tem alguém que está convivendo, algum parente, algum familiar, independente da idade, independente do gênero, né? Pode afetar tanto um adolescente, quanto um adulto, quanto um idoso. Então, a gente nunca sabe como é que isso vai afetar cada um de nós. Então, compartilha, ajuda aí a divulgar, a espalhar, para que a gente possa se ajudar. A ideia aqui não é ninguém ficar rico, ninguém monetizar isso e aquilo, não, não. A ideia é só trocar um papo legal. Eu vejo tantos vídeos, eu procuro tanta ajuda muitas vezes na internet, eu não acho ninguém falando como um ser humano, como uma pessoa normal. Eu vejo uma coisa muito engessada, muito robótica dos profissionais, alguém que é da área, mas parece que não está falando, não é um problema seu, parece uma matéria de estudo, parece que ele está falando algo que é além dele, sabe? Não é sobre ele, é além, sabe? Então a ideia é isso aqui, é uma pessoa que tá passando pelo tratamento, está buscando a cura, está buscando melhorar, está buscando ser um ser humano melhor e está trocando uma ideia com vocês sem lição de moral, sem ensinar nada de muito importante. Talvez eu possa dar alguma dica, como é que eu me sinto um pouco melhor hoje? Show! Se eu puder ajudar, fico feliz. Mas é só para trocar essa ideia mesmo. Obrigado a todos e até a próxima.